Pois bem, irmãos, então o capítulo da noite, como falamos, do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre não se pode servir a Deus e a Mamon. Deus todos nós conhecemos, nosso Pai maior, Pai de todos nós, infinito amor, bondade e justiça. Mamon, na antiguidade, Mamon representava a riqueza, representava os poderes, representava os bens materiais. Então, essa lição nos diz, nos orienta, que nós devemos tomar os devidos cuidados com essa relação dos bens materiais e dos bens espirituais. Não é uma coisa nova, não é uma coisa da doutrina espírita, não é uma coisa recente. Está lá na passagem de Lucas, como eu acabei de ler aqui no Evangelho, mas desde a época do Antigo Testamento, nós vamos lembrar que Moisés já se preocupava com isso. Vamos lembrar da passagem em que Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as leis, os 10 mandamentos, na primeira oportunidade, e ao descer, o que ele encontrou? Ele encontrou aquele grupo de peregrinos que estava se deslocando em busca da terra prometida, que tinham se juntado sob orientação de uma outra pessoa, que ficara responsável pelo grupo, tinham reunido todas as correntes, as placas, as pulseiras e tudo que eles tinham, as moedas que eles tinham de ouro, derreteram, fizeram um bezerro de ouro para adorá-lo. Então, isso entristeceu demasiadamente a Moisés, que conversou com seu povo e falando que eles não haviam entendido o que Deus tinha trazido a eles. Que não era aquilo que eles precisavam fazer, adorar um bezerro de ouro. Não, o nosso Deus, ele não precisa de ouro. O nosso Deus não precisa de adoração de forma exacerbada. O nosso Deus precisa de trabalho. O nosso Deus precisa de amor, de sentimento. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que Jesus nos ensinou, através das suas orientações, das suas atitudes. Então, já naquela época de Moisés, quando ele tirava o povo do jugo dos egípcios, eles ainda tinham esse sentimento. Mas isso foi há muito tempo atrás, na época de Moisés. Depois disso, muitas coisas aconteceram, muitas coisas mudaram. Nós fomos aprendendo novas lições, até a vinda do nosso Mestre Jesus, que veio nos ensinar a diferença entre as coisas espirituais e as coisas materiais. Então, por isso em Lucas está escrito, não se pode servir a Deus e a Mamon, porque a maioria das pessoas que se preocupam muito com a parte material, ela acaba se esquecendo das coisas espirituais de Deus, acaba esquecendo que mesmo tendo riquezas, mesmo tendo poder, nós somos subordinados a um poder maior. E que a riqueza, ela é passageira, ela é efêmera, e o poder de Deus, ele é eterno. Então, quando nos traz essa mensagem, é para que nós possamos dar valor àquilo que verdadeiramente tem valor. E nós sabemos o que tem valor, o que em nós que é eterno, o que em nós que não morre, o que em nós que não perece, que não apodrece, que não decompõe, é o nosso espírito. Então, é a vida espiritual, é servir a Deus, é o que tem a verdadeira importância na nossa vida. Então, todos os ensinamentos que Jesus nos deixou, nos exemplificou, eram sempre visando a nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso aprimoramento espiritual. Então, tem uma passagem famosa, que está aqui no Evangelho, que todos nós conhecemos, onde ele fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí, alguns ficam extremamente preocupados, mas, meu Deus, então eu não posso ser rico, então eu tenho que tirar tudo que eu tenho. Vocês vão lembrar também da passagem do mancebo rico,
né, que foi até Jesus perguntando o que ele precisava fazer para se salvar. E Jesus falou para ele: dá tudo que você tem e me segue. Aquilo foi um susto para ele, né? Mas Jesus não estava, né? Isso não era uma coisa literal. Isso era uma coisa, de certa forma, um teste. De certa forma, Jesus estava verificando como aquela pessoa ia reagir àquele convite. Se ele ia ter o desprendimento, como muitos tiveram, né? Quando Jesus, teve gente que entregou seu filho, teve gente que deixou tudo que tinha e foi atrás de Jesus, e foi seguir a Jesus. Mas aquele rapaz, ele não estava preparado ainda, ele era novo, e por mais que ele quisesse a salvação dele não chegava ao ponto do desprendimento. Ele ainda estava ligado, né, à sua riqueza, às suas posses, que ele tinha acabado de conquistar, então ele estava vislumbrado ainda, né? Ele era um rapaz ainda novo. Então, nós sabemos que não é fácil, mas também, meus irmãos, nós vamos ver o outro lado, né? Lado extremamente importante, lado extremamente necessário que nós possamos entender também. A riqueza, as posses, o poder, os recursos financeiros também são dádivas de Deus. Não tem nada de errado da pessoa ter posses. Não tem nada de errado da pessoa ter uma casa confortável, de ter um carro, de ter bens. Não tem nada de errado. Na verdade, a riqueza, ela é um motivo de progresso. E tem uma passagem, eu gosto muito desse livro aqui, quem tiver oportunidade, é um livro pelo Espírito André Luiz, Psicografia de Antônio Badui Filho. Ele tem vários comentários, ele tem várias poesias, ele tem vários pensamentos, né, a respeito de cada um dos temas do Evangelho. São 2 volumes. Um volume vai até o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, e outro, o segundo volume, que no caso é esse, que nós estamos no capítulo 16, ele vai do capítulo 15 até o capítulo 28. E aqui ele tem uma frase em uma das suas historinhas muito interessante, que ele fala assim: o problema não é a riqueza, o problema é quando o rico faz mau uso da riqueza. Então, a riqueza, gente, ela é uma dádiva de Deus. A riqueza, ela é algo que deve sim ser usada. Porque para tudo na vida nós precisamos de recursos. Para o desenvolvimento da humanidade precisa de recursos. Ninguém se desenvolve, a ciência não se desenvolve sem investimento. As indústrias não se desenvolvem sem dinheiro. Nós não temos emprego se alguém não nos pagar o nosso salário, se alguém não nos der treinamento, habilitação, né, preparação. Então, nós precisamos olhar a riqueza não como um problema, não com esse olhar do camelo, né, que é mais fácil o camelo para lá passar pelo buraco da agulha, né? Lembrando que o camelo aqui não é um animal camelo, né? É um cabo, como se fosse uma corda bem grossa que segura a balsa, por exemplo, né? Então, só para nós entendermos que a riqueza não é um problema, a riqueza é uma solução, quando bem usada. E é por isso que ele nos alerta, nesse capítulo todo, é um capítulo relativamente longo, no qual ele nos dá várias oportunidades de nós fazermos bom uso da riqueza, de nós fazermos bom uso dos recursos que nós temos, porque quando se tem recursos financeiros, quando se tem poder, e a gente faz bom uso, nós não estaremos servindo a Mamon, nós não estaremos servindo ao, entre aspas, né, Deus da riqueza, Deus do poder, Deus do materialismo. Quando nós fazemos bom uso dos recursos que nós temos, nós estamos sim servindo a Deus. Estamos sim servindo ao progresso, porque não se faz progresso sem recurso financeiro. Nós estamos aí, podemos talvez pensar assim, no final de uma grande pandemia, de um grande problema. E quanto investimento foi necessário e ainda será necessário para que nós possamos extinguir essa doença? Quantos investimentos já foram realizados e ainda serão necessários para o câncer, que nós ainda não conseguimos extinguir e está conosco há muitos e muitos anos? Quanto nós precisamos investir ainda na tecnologia? Hoje nós andamos com a tecnologia no bolso, né? Na palma da mão.
Nós que somos um pouquinho mais experientes, né, de tempos passados, sabemos que não era assim. Sabemos que para ter acesso à informação, esse dia nós estávamos conversando com um irmão nosso que falou que ele tinha na casa dele ainda daquela enciclopédia Barça, né? Talvez alguns aqui nem saibam do que eu estou falando, né? Mas quem é mais ou menos da minha idade sabe, né? Então, para nós termos uma informação a respeito de determinado assunto, muitas das vezes nós precisávamos sair da nossa casa, irmos até a escola, quando era uma escola boa que tinha biblioteca, para fazer uma consulta num livro, encontrar em qual das 16 unidades da Barça, né, que estava o assunto, e lá lermos aquilo que foi escrito há 1, 2, 3 anos atrás. Hoje, nós entramos, né, com 1, 2 cliques no nosso celular e nós estamos atualizados com tudo. Isso é progresso. Isso é recurso sendo investido. Isso é trabalho para Deus. Isso é trabalho espiritual também, porque ajuda no desenvolvimento espiritual. Olha aqui, nós estamos hoje falando para os irmãos que aqui estão presentes, estamos falando para os irmãos que não puderam, por algum motivo, estar presentes aqui, mas que estão nos assistindo também, que estão participando desse momento de luz, desse momento de alegria, de evangelho. E isso é o bom uso dos recursos que Deus nos dá. Então vejam, quando a gente pensa, normalmente quando a gente vai falar desse capítulo, eu quando falava as primeiras vezes, esse sumário meu aqui, eu fiquei vendo que eu estou ficando realmente velhinho, eu fiz um curso de oratória em Brasília no ano 2000, e aí eu aprendi a fazer o sumário. E aí eu estava olhando hoje lá, né, lógico que ele já mudou muito, porque eu vou anotando, vou atualizando. Esse sumário aqui, gente, é de 23/3/2007. Estou ficando velhinho, né? Mas olha que alegria, né? Naquela época era por aqui que eu me guiava, né? Hoje eu posso me guiar pela internet, posso me guiar pelo celular, posso me guiar pelo tablet. Isso, gente, é bom uso dos recursos. Então, quando estamos fazendo um bom emprego dos recursos que nós temos, estamos servindo a Deus. Então, vejam, o recurso nas mãos certas são bênçãos. Então, nós não precisamos nos preocupar, quem já conseguiu ficar rico aí, tá? Se quiser depois mostrar o caminho para os demais, né? A gente agradece, mas não precisa se preocupar. O que nós precisamos nos preocupar é com o uso que estamos fazendo, né? Mas vamos lembrar também que riqueza não é só dinheiro, não, né? Não é só bens, não é só joias, só ouro, só posses materiais. Riqueza é também o que nós conhecemos, é o que nós sabemos, é como nós entendemos a vida, porque muitas pessoas também precisam dessa orientação. Progresso não é só material, o progresso ele também é intelectual. O progresso ele é também a evolução espiritual das pessoas. Então, quando vocês têm esse conhecimento, quando nós estudamos, quando nós buscamos entender as coisas espirituais, quando nós entendemos, quando nós conseguimos fazer bom uso da mediunidade e passamos isso à frente para os demais que estão participando conosco, também é uma riqueza a ser usada. Também é um recurso que recebemos do plano superior para fazer bom uso na Terra. Olha a riqueza que é a mediunidade. E é por isso que Allan Kardec se preocupou em uma das suas obras escrever justamente o livro dos médiuns, devido à extrema importância que é essa faculdade, que é esse conhecimento e a aplicação da mediunidade. Então vejam, todo conhecimento, todo recurso que nós tenhamos, um pequeno conhecimento que nós tenhamos, ele pode ser uma bênção quando bem usado. Mas até uma pequena riqueza que nós tenhamos, até um pequeno recurso, se nós fizermos mau uso, ele é também um motivo de perdição. Sabemos que muitas pessoas de posses elevadas são humildes, são trabalhadores, são servidores do Cristo,
e levam a sua vida, né, de uma maneira muito feliz, agradável, equilibrada. Quando sabemos que alguns que têm um pouquinho mais do que a maioria são soberbos, são orgulhosos, né, querem mostrar, querem transparecer, né, pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho, pela sua vaidade. Então, de novo, o problema não é a riqueza, o problema é o uso que se faz dela. Se nós queremos servir a Deus, nós podemos sim ser ricos, nós podemos sim ter posses, fazendo bom uso. Lembrando que uma outra passagem também nos revela que até ter posses tem os caminhos corretos, né? Que é através do trabalho honesto, é através do respeito às pessoas que estão à nossa volta. Se alguém ficou rico pisando em alguém, puxando o tapete de alguém, derrubando alguém, essa riqueza também não é uma riqueza abençoada. Então, nós temos que nos preocupar com todo o caminhar, com toda a forma que nós conseguimos adquirir aquilo que buscamos. E com certeza, Deus vai nos ajudar a fazer bom uso, a ser caridoso, a ser um trabalhador e ser uma pessoa tranquila, humilde, né? Receptiva para todos que estão à nossa volta. Então vejam, irmãos, que responsabilidade boa que é essa. Porque tudo na vida, nós sabemos que tudo na vida, quando bem utilizado, é uma bênção. Quando cai nas mãos corretas, é uma bênção. Mas, quando cai nas mãos erradas, ou quando se é usado de forma errada, atrapalha a nossa vida. É uma forma de servirmos a mamão. A própria tecnologia que eu acabei de citar, o celular, por exemplo, né, que é uma coisa mais fácil da gente imaginar. Quando estamos fazendo bom uso dele, para nos informar, para conversar, para, às vezes, para acalentar, para consolar alguém, é um ótimo uso. Mas quando nós estamos lá, né, vendo a vida dos outros, não é o caso de ninguém aqui, tá, pessoal? Estou falando das pessoas de outros lugares, de outros países que fazem isso, né? Que ficam olhando, o que será que tal pessoa fez esse final de semana? Olha, com quem que ela casou, com quem que ela separou? Não é ninguém daqui, tá? Estou falando de outras pessoas. Então, será que nós estamos fazendo um bom uso quando nós perdemos horas e horas na frente de uma tela, na frente de um aparelhinho, sabendo da vida dos outros, falando mal dos outros, repassando informações que nós não sabemos de onde que veio, que nós não temos certeza da origem, né? Às vezes não por maldade, por ignorância e por falta de vigilância, né? Às vezes até disseminando fake news por uma falta de avaliar um pouquinho mais. Quem me mandou isso aqui? Mas qual a origem será disso? Será que é verdade? Será que não é? Está embasado em alguma coisa, uma notícia espiritual, olha que aconteceu outra coisa. Vamos ver a origem, vamos ver em que está embasado. Então, vejam, tudo depende do uso que se dá a ele. Tem exemplos aí inúmeros, né? A bomba atômica, quando ela foi criada, ela não foi criada para matar ninguém. A bomba, quando ela foi criada para fins de trabalho, fins de estudo, fins de desenvolvimento, o bom uso que se dá às bombas, às dinamites, em Cajati, por exemplo, né, onde nós trabalhamos há muito tempo, né, eu e o irmão Geraldo, onde se usa para explorar a mineração e tirar riquezas dela. Esse é o bom uso, é para isso que ela foi inventada. Mas alguém vem e fala, poxa, mas se eu consigo derrubar uma montanha com essa dinamite, eu consigo derrubar um monte de gente também. E aí o problema é a dinamite? Não, o problema é a pessoa que está fazendo o uso. Por isso que ele fala, o problema não é a riqueza, é o uso que se dá à riqueza. Mas nós, graças a Deus, temos uma boa orientação. Temos uma orientação espiritual, temos um Allan Kardec, temos Jesus à nossa frente, temos espíritos iluminados a nos orientar, né? Para que nós façamos da melhor maneira possível o bom uso daquilo que tivermos, seja recurso financeiro, seja o conhecimento, seja do trabalho, né? Ou o conhecimento da doutrina, o conhecimento espiritual,
para que possamos repartir com todos que estão à nossa volta. Esse é o ensinamento que o Mestre Jesus nos deixou. Esse é o ensinamento, um dos ensinamentos que uma lição dessa nos traz, né? Nós não precisamos ficar preocupados com o que temos, mas nós não podemos esquecer de quem está à nossa volta, porque nenhum rico pode ser rico e ser feliz se ele estiver morando num lugar onde à sua volta as pessoas passam dificuldades. Aqueles que já conhecem a doutrina cristã, aqueles que já conhecem o exemplo do Jesus, que conhecem a doutrina espírita que nos orienta, isso toca-lhes o coração, isso preocupa. É por isso que nós somos sempre convidados e chamados a fazer parte de um trabalho, como nesta casa, trabalho de caridade que aqui se faz, com os medicamentos, né? Com a sopa, com toda a evangelização que se dá. O trabalho que se faz em Cajati, onde também temos a sopa, a evangelização, né? Estamos agora com uma horta muito grande, da qual nós pretendemos em breve ser autossustentáveis na nossa sopa. Né? Todo o trabalho que é feito, os centros de registro é a mesma coisa, os centros de Iguape, os centros do Brasil todo. Tem oportunidades de trabalho para quem quiser ajudar, para quem quiser colaborar. Porque a seara do mestre ela é enorme. Trabalhadores precisa sempre. Ah, mas eu não tenho recurso para ajudar. Tem, sempre se tem recursos, né? Para servir a Deus, ele não pede que o recurso nosso seja sempre financeiro. Como nós falamos, existem outros recursos tão importantes quanto o financeiro. A boa vontade de ajudar, um sorriso no rosto, um abraço fraterno, né? Como eu falei no começo, a boa vontade, a disposição de estar aqui, meu irmão, eu estou aqui à disposição, o que precisa que faça? Ah, é para tirar essa cadeira daqui e colocar ali? Pode deixar que eu coloco. Ah, é para ajudar isso aqui? É para arrumar aqui? Ah, é para falar? É para recepcionar? É para colocar água? Tudo isso é servir a Deus. Tudo isso é riqueza nas mãos de quem sabe usar. Porque para a pessoa que sabe usar, uma ínfima coisa pode ser transformado em algo muito grandioso. Então, nós não precisamos nos preocupar em, quando eu tiver condições, a gente tem condições na hora em que nós quisermos. Porque o chamado, ele é feito constantemente. As passagens do Evangelho nos trazem vários momentos em que nós somos chamados. Os irmãos sabem, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Por quê? Porque nem todos aceitam o chamado de trabalhar na seara do Mestre. Nem todos se dispõem a fazer algo pelo próximo, mesmo que não seja aqui na casa espírita, mesmo que não seja em nenhuma religião. Pode ser na sua vizinhança, pode ser com o seu vizinho, pode ser com a sua família, pode ser no seu trabalho, pode ser com o seu aluno, pode ser com quem você quiser. A maior riqueza que nós temos é a boa vontade de servir. Jesus nos deixou esse exemplo em toda a sua passagem pela terra, de servir, de ser exemplo pela prática, por fazer aquilo que pregava. Porque pregar é fácil, ler, estudar, se atualizar e falar é fácil, né? Mas e o servir? E o realizar? Então, é isso que são as riquezas. Isso que é o servir a Deus ou a Mamon. Porque nós podemos servir a Mamon sem recurso financeiro nenhum. Quando nós nos deleitamos, né, nos festejos, nas guloseimas, nas coisas fáceis, né, na sexualidade desvairada, nós estamos servindo as coisas materiais. Mas quando nós, independente da quantidade de recursos que nós tenhamos, estamos dispostos ao trabalho, estamos disponíveis, assim como os trabalhadores da última hora, que é uma outra forma de escolha, que os irmãos sabem, que também está no Evangelho. Por que não estão trabalhando, estão aqui na praça? Senhor, estamos aqui desde manhã disponíveis, estamos à disposição para o trabalho. Ninguém nos chamou. Aí o Senhor da obra, da vinha, fala: vinde vós também para a minha vinha, porque eu tenho trabalho para vocês, desde que vocês estejam disponíveis,
desde que vocês estejam com vontade, trabalho com certeza não falta. Toda casa espírita tem trabalho, toda igreja religiosa tem trabalho, toda comunidade tem trabalho, né? Então, basta a boa vontade. Eu vou ler um texto, um trecho, né, desse livro aqui que eu acabei de citar, é Vivendo o Evangelho, de Antônio Badu e Filho, pelo Espírito André Luiz. Ele fala assim, ó: você abastece a despensa, vive com fartura, mas ainda existe o faminto. Você mora na mansão, tem todo o conforto, mas ainda existe o mendigo. Você veste a roupa cara, dita a moda, mas ainda existe a nudez. Nós frequentamos a escola, temos ensino de qualidade, mas ainda existe o analfabeto. Nós temos energia, esbanjamos saúde, mas ainda existe o doente. Nós exercemos uma profissão, garantimos o trabalho, mas ainda existe o miserável. Nós temos influência, participamos de decisões, mas ainda existe o excluído. Tesouro pessoal não é só dinheiro. Qualquer que seja a sua riqueza, lembre-se de que ela tem compromisso com a solidariedade. Ninguém infringe as leis do mundo por usufruir os bens adquiridos honestamente, mas fica em dívida com o código divino quando é indiferente aos apelos do bem comum. E aí ele conclui com aquela frase que eu já falei: o problema do rico não é a riqueza, é ele mesmo. Quando esquece de que ele pode sim fazer um bom uso para o progresso dele e de todos. Ele nos dá outro exemplo aqui, quando ele fala que o poeta tem inspiração e cria um poema. O artista tem talento e faz uma obra de arte. O escritor tem criatividade e nasce um conto. O atleta tem esforço, vem a vitória. O pacifista tem tolerância e nasce a paz. O sábio tem amor, nasce a sabedoria. O músico tem habilidade, nasce a melodia. O profissional tem vocação, nasce a competência. O cientista tem conhecimento e nasce a solução. O inventor tem inteligência, nasce a descoberta. Então, meus irmãos, vejam, tudo que está às nossas mãos é uma riqueza quando nós fazemos bom uso para o nosso Pai. Não precisamos de bens materiais para fazer o bem, em hipótese alguma. Basta nós lembrarmos dos maiores exemplos, dos melhores exemplos que nós temos para nós. Espiritualmente, Jesus. Quais as riquezas que Jesus tinha? As riquezas de um simples carpinteiro. Se nós formos trazer para a nossa época mais próxima, quais as riquezas que Chico Xavier tinha? As riquezas de um funcionário público aposentado. Vejam, então a riqueza não está nos bens que nós temos, mas nos bons usos que nós fazemos dos talentos que Deus nos concede, nos fornece, né? Então, que nós possamos entender esse ensinamento dessa lição, que tem muitos outros ensinamentos, né? E possamos colocar em prática na nossa vida, para sermos, sim, um servidor, não de Mamon, mas sempre de Deus, nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus.